Olá, hoje estamos aqui para falar sobre instituição de longa permanência para a pessoa idosa. O que você deve saber, todas as coisas que você deve conhecer até institucionalizar o idoso. Vivemos num país que envelhece a passos largos. Isso não é uma questão só do Brasil. Sabemos que isso acontece no mundo inteiro. Florianópolis atualmente conta com aproximadamente 500 mil habitantes. E não temos uma ILPI pública. E a nossa conversa hoje será sobre ILPI, que é uma opção para acolhimento da pessoa idosa. Sabemos que o idoso, as famílias de antigamente, eram mais numerosas, as mulheres ficavam geralmente para cuidar do seu idoso, mas com o aumento da expectativa de vida e a diminuição na taxa de natalidade, as famílias se tornaram menores e tendo poucas pessoas para cuidar do seu idoso. Isso é uma questão que não é por falta de amor, muito pelo contrário. Muitas vezes a família se vê obrigada a institucionalizar o seu idoso porque não tem ninguém para cuidar e não tem condições de colocar um cuidador ou alguém que possa dar um suporte maior a este idoso. A mulher, hoje, que antes era cuidadora do seu idoso, ela precisa sair para o mercado de trabalho para ajudar no sustento familiar. Por essa família hoje estar menor, esse idoso, muitas vezes ele fica sozinho, com a saúde debilitada. Muitas vezes ele se sente um peso para aquela família, porque não tem opção de deixá-lo em melhores cuidados. Hoje a expectativa do idoso é muito maior do que nos séculos anteriores. O idoso vive mais, mas precisa viver com qualidade de vida. E muitas vezes esse idoso está dentro da sua casa, mas ele não tem a qualidade de vida. Como eu falei anteriormente, muitas vezes ele vive só porque a sua família, o seu contexto familiar diminuiu e automaticamente ele se sente sozinho. Então, qual é o nosso objetivo? É quebrar paradigmas. A Política Nacional do Idoso via o asilo como um lugar de segregação para o idoso. Mas, como eu falei, nós temos que quebrar esses paradigmas, porque hoje as ILPIs, que são as instituições de longa permanência para idosos, já se faz necessário como sendo um mecanismo, um instrumento de política pública para que o idoso seja, ao chegar à sua velhice, ele tenha mais condições de vida, tendo em vista que a família está diminuiu o número de membros na sua família e ele está com maior expectativa de vida. Então, o objetivo é que estes locais de acolhimento para o idoso sejam locais bons, que realmente o idoso possa viver a sua velhice com dignidade. Ele já contribuiu toda a sua experiência durante toda a sua caminhada. Agora, ao chegar à velhice, ele precisa ser atendido com qualidade, com dignidade e num local que realmente ele perceba que ele é amado. Muitos autores também sugerem que o idoso deve permanecer no seio familiar. No entanto, nem sempre isso é possível. Como falamos anteriormente, as famílias diminuem. A mulher que antigamente cuidava do seu idoso, hoje ela já tem outra possibilidade de estar buscando melhor qualidade de vida para a sua família. Então ela é inserida no mercado de trabalho e o seu idoso ele fica sozinho. Como falamos também, hoje não podemos mais ver o idoso como um ser que está em decadência. Não. O idoso ele deve continuar a ser visto como um cidadão de direito por direito. E também vemos que hoje as instituições de longa permanência para idoso,
eles viram um nicho, o mercado viu um nicho nesta parte. Então, existem muitas instituições particulares que cobram, em média, de 5 a 12 mil reais. E nem todo idoso tem condições para isso. A família não tem este suporte para estar dando ao seu idoso, pagando um valor tão alto. Em Florianópolis, nós não temos uma ILPI pública. Nós temos as ILPIs particulares, as filantrópicas e as conveniadas, que mantêm convênio com a prefeitura, com o governo do estado. Então, diante da necessidade de institucionalizar o idoso, a família deve ter alguns cuidados em relação ao local que ela está procurando para abrigar o seu idoso. Primeiro, ela deve conhecer a estrutura desta instituição, saber se ela está legalmente constituída, porque existe a resolução 283 da Anvisa de 2005. Esta resolução, ela dá todas as diretrizes de funcionamento de uma ILPI. Então, a família deve se atentar para este detalhe. Segundo, conhecer a documentação da ILPI. Saber se essa ILPI, ela tem o alvará do Corpo de Bombeiros, da Vigilância Sanitária, saber se ela está inscrita no Conselho Municipal do Idoso, que é um órgão de fiscalização, saber do contrato, é muito importante, o contrato de prestação de serviços entre a família e a instituição. Quando o idoso não tem condições de reger a sua própria vida, a família é responsável em fazer este contrato. Caso contrário, o próprio idoso pode fazer o contrato. Conhecer realmente se a ILPI ela tem o número de profissionais exigidos na RDC 283, porque nós sabemos que o idoso ele tem 3 níveis de dependência, nível 1, nível 2 e nível 3. O nível 1 ele exige determinado número de idosos, o 2 e o 3. Então, hoje é uma necessidade que o idoso, ao ser institucionalizado, ele esteja protegido, se sinta protegido e cuidado, né? É importante isso, porque a instituição vai ser a continuidade do seu lar. Nós sabemos também que o idoso, quando é institucionalizado, ele pode passar por algumas crises emocionais, porque ele sai da sua rotina, ele perde aquele vínculo diário com o seu familiar. A instituição, ela tem que estar preparada para receber e dar este suporte ao seu idoso. Ver também se naquela instituição os serviços oferecidos, médico, nutricionista, enfermagem, estão de acordo com aquele contrato que ele lhe apresentou. Bem, essas são algumas coisas que você, familiar, deve cuidar quando for institucionalizar o seu idoso. Nós temos que, como eu falei no início, quebrar alguns paradigmas. Porque muitas vezes o idoso, quando vai para a ILPI, não é porque faltou amor em sua casa ou ele foi negligenciado ou não. Muitas vezes ele opta por isso, porque as ILPIs hoje tem muito mais condições de atender o seu idoso do que algumas famílias. Florianópolis precisa urgentemente a criação destes instrumentos para atender a demanda reprimida. Nós sabemos que as ILPIs particulares oferecem condições muito fáceis para que o idoso seja acolhido. No entanto, as instituições de assistência social conveniadas, elas existem uma demanda reprimida muito grande. Então, nós precisamos chamar a atenção dos nossos governantes para esta demanda, para esta necessidade de um equipamento que possa atender a população idosa de Florianópolis, construindo, sim, uma ILPI pública para atender a demanda que está aí e os idosos estão precisando urgentemente.